Esse PSA pode estar normal e, na verdade, o exame de toque vira alterado. Isso pode acontecer em até 20% dos pacientes. Então, quando os pacientes me perguntam, devo fazer o exame? Eu falei, olha, o ideal é que você faça assim, as duas coisas. Você faça o exame físico, que é o exame de toque, mais o exame de PSA. E a partir deles, a gente pode ou não suspeitar que esse paciente tem um risco maior de ter a doença ou não, e aí a gente vai prosseguir com a investigação. Então, vamos dizer que esse paciente veio e aí ele tem um PSA ou um toque retal alterado, ou os dois alterados. Aí ele vai para aquele fluxo que a gente fala assim, esse paciente é suspeito. A partir da suspeita, a gente vai pedir alguns exames complementares. A gente pode lançar a mão da ressonância, que é um exame bom, que também veio para ajudar a fazer esse diagnóstico do câncer de próstata. Ele consegue diagnosticar nódulo, ele consegue falar onde ele está, ele consegue falar tamanho, e ele vai dar lá uma estratificação de risco. Esse é um exame. E o outro exame que, geralmente, a gente, dependendo do que a gente encontra, da história do paciente, do PSA, do exame de toque, a gente pode lançar a mão direto da biópsia. A biópsia de próstata é o quê? É um exame invasivo, sim, mas assim, a gente vai tomar todo o cuidado para minimizar os riscos relacionados a ela, que vai retirar alguns fragmentos da próstata. Um outro médico vai analisar aquelas células e ele vai falar para nós se aquelas células elas são normais ou se são células alteradas. Então, a biópsia é só feita quando um médico urologista, ele desconfia, ele tem uma suspeita baseada em PSA e exame de toque de que esse paciente tem um risco de ter câncer de próstata. E a partir dali, a gente pode ou não fazer o diagnóstico do câncer de próstata. E esse diagnóstico, ele pode vir em momentos diferentes da doença. Eu falo que assim, que o câncer de próstata é como se ele tivesse uma nota. Ele tem a nota 6, que é a nota mais baixa, a nota 10, que é a nota mais alta. Então, de acordo com o estadiamento, de acordo com a idade do paciente, de acordo com o momento de vida que ele está, de repente de saúde como um todo, a gente pode escolher alguns tratamentos. E cada um deles vai oferecer riscos e benefícios. Então, assim, por exemplo, a gente tem um paciente que é mais jovem, descobriu a doença numa fase muito inicial. Então, a gente sabe que uma fase muito inicial, a chance dessa doença evoluir e para outros órgãos, ela é mínima. Então, a gente consegue fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Eu vou listar todos os tratamentos e aí eu vou falar de cada um. Então, a vigilância ativa é um tratamento, a prostatectomia radical é um outro tratamento é radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. Então eu falo para os pacientes que assim, o câncer de próstata, ele tem opções, ele te dá opções de tratamento e isso é muito bom. Então assim, numa primeira fase, a doença está lá muito inicial no paciente jovem, a gente pode fazer a vigilância ativa que, como o nome diz, não é assim, você descobriu a doença e tchau, né? Você pode ficar tranquilo, você tem um câncer de próstata, você nunca mais volta. Não é assim, pelo contrário. Na vigilância ativa, esse paciente vai ter que voltar com mais frequências para ser reavaliado. E ele vai ser reavaliado se a doença evoluiu. E se a doença evoluiu, a gente vai tomar uma conduta que provavelmente vai ser a cirurgia. Mas tudo isso é compartilhado com o paciente. Cada tratamento tem riscos e benefícios e cada risco e benefício deve ser sim conversado. Então, a gente partiu de uma vigilância ativa, viu esse paciente, o que é possível acontecer. Esse paciente vai ser submetido a mais exames de PSA, vai ser submetido a exame de toque, vai ser submetido a outras biópsias, dependendo do período que ele vai ficar de segmento. Tem pacientes que conseguem ficar 2 anos com a doença totalmente estabilizada, 3 anos. E uma coisa que é importante, a partir do momento que o paciente fala, eu gostaria de fazer um tratamento ativo, que no caso seria fazer a prostatectomia, a gente realmente deixa de fazer esse acompanhamento e parte para a cirurgia. Então, o segundo tratamento, que é a prostatectomia radical, o que ela faz? Ela retira a próstata, retira as vesículas seminais e todas as modalidades que são robótica, videolaparoscopia e a aberta, que é a via convencional, todas elas têm a mesma intenção que é retirar a próstata, as vesículas seminais, e a intenção é sempre curar. Eu falo para o paciente, não importa a via de acesso, o que é importante é que você vai operar e a intenção e o objetivo da cirurgia é sempre o mesmo. O outro tratamento é a radioterapia, máquina que vão emitir radiação para justamente fazer o que elas devem fazer nas células tumorais, que realmente é destruir as células tumorais. Outro tratamento é a hormonioterapia, que vai fazer um bloqueio hormonal através de medicação, ou uma cirurgia também, depende do caso.
E a gente também pode lançar mão da quimioterapia. Esses 2 últimos tratamentos a gente reserva mais para aqueles casos que já avançaram ou pacientes que têm contraindicações aí à cirurgia. Eu falo, por que também é importante cuidar da saúde? Porque além da prevenção, caso você precise de uma intervenção, alguma coisa que seja um pouco mais invasiva, você vai estar saudável. Você pode encarar um tratamento da sua forma mais saudável. Isso é o melhor dos mundos para nós, melhor dos mundos para o paciente que está sendo tratado. Então, por isso que cuidar da saúde é muito importante. Então, em cada tratamento vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então, assim, quais são as vantagens, por exemplo, de você operar? A chance de cura, mas tem as desvantagens que elas podem causar algumas sequelas, como a disfunção erétil e pode causar também uma incontinência urinária. A questão da rádio, a rádio também pode causar disfunção erétil, pode ter a questão da radiação em outros órgãos, na bexiga, no reto, pode causar sangramento depois. Hormonioterapia também vai ter as suas questões por conta do bloqueio hormonal, então todas aquelas coisas que são relacionadas à queda do hormônio, como doenças desde a parte óssea, então, osteoporose, por exemplo, ou outros eventos, e a quimioterapia também. Então, o que eu falo que é importante? Cada vez mais, as plataformas robóticas, a vídeo, mesmo a cirurgia aberta, com todo o nosso conhecimento cada vez mais avançando, as técnicas para cirurgias ficaram melhores. E essas consequências dos tratamentos, elas também têm tratamentos. Então, por exemplo, disfunção erétil e incontinência urinária é algo que no consultório da urologia nós podemos cuidar, nós podemos reabilitar esse paciente e ele voltar a ter continência e também voltar a apresentar ereções. Isso daí a gente consegue fazer no consultório desde que o paciente, quanto mais cedo ele diagnostica a doença e ele é operado, a chance disso acontecer é menor. E se isso acontece, a chance de recuperar esse paciente é maior. A gente